E a gente vai começar o programa de hoje com um debate, você vai debater aqui também. Pedro tá fora do jogo contra o Racing na semifinal da Libertadores, esse jogo na semana que vem. Quem deve ocupar a vaga do Pedro? O Pedro não vai jogar a partida contra o Racing. Já tá confirmado, né, o Vene Casagrande? Nem contra o Fortaleza também. Quem joga no lugar do Pedro? Vamos às opções. Plata, Bruno Henrique, mas quem? Ou o Juninho. Essas são dois improvisados e um da função, né? O Plata e o Bruno Henrique podem ser improvisados e o Juninho é da função. Vene Casagrande, eu começo com você. A gente pode colocar o Alacian aí dentro dessa brigaiada, não? Não Sim? Podemos colocar o Alacian, acho que ele não é uma opção, até porque, assim, recentemente ele não foi nem relacionado para os 2 últimos jogos, é um jogador que, enfim, o comportamento dele não vem agradando muito ao técnico Felipe Luiz. São essas 3 opções se a gente levar em consideração que o Felipe Luiz irá manter o esquema tático dele. Mas eu tenho uma outra opção que ele poderia mudar o esquema tático. E aí ele começaria com 2 volantes, no caso Pulgar, Saul, Jorginho também, e o Arrascaeta no meio de campo. E utilizaria 2 atacantes, não necessariamente um atacante como centroavante, como é o Pedro. E aí ele poderia botar Luiz Araújo, Gonzalo Plata, ou até mesmo Carrascal, Luiz Araújo, ele teria várias outras opções. Mas se ele quiser manter esse esquema tático, aí são essas 3 opções que você mencionou. Eu, particularmente, já falei isso em vários lugares, inclusive aqui, eu colocaria o Gonzalo Plata. Não colocaria o Bruno Henrique, pelo desempenho dele na função e pelo que ele disse depois do jogo contra o Racing, porque ele mesmo disse, ele falou, externou. Eu conversei com o Felipe Luiz e eu pedi para não jogar mais nessa posição. Então não vejo motivos para você colocar o jogador nessa função. O Juninho é um jogador que pode agregar, mas a gente entende que a contratação dele até o momento não deu certo. E o Gonzalo Plata, quando ele foi escalado nessa função como falso 9, ele foi muito bem no esquema tático e ele entrega tudo que o Felipe Luiz gosta, intensidade. Óbvio que nenhuma dessas 3 opções tem aquilo que o Pedro tem, que é a grande virtude da finalização, o homem que sabe fazer gol. Então, nessas 3 opções, eu escolheria o Gonzalo Plata. Tá na tela também a enquete, você pode votar lá no nosso Twitter, tá bom? O Bruno Henrique, o Plata ou o Juninho. Por hora tá vencendo o Plata. Eu acho que poderia até ser o Bruno Henrique largar um pouquinho na frente, por ele ser um cara hiperdecisivo, por ele ser um cara com um histórico na competição. Ele é aquele cara que o rubro-negro olha, às vezes ele não tá nem numa fase boa, mas ele tá sempre ali tentando. Mas a fala dele, depois da última partida, sobretudo, foi muito assim específica e ela deu um tempero para uma polêmica do momento. O Pedro se machuca naquele jogo e ele sai falando: eu não me sinto à vontade de jogar como um centroavante. O próprio Bruno Henrique se colocou de fora dessa oportunidade, né? Você acha que com a fala dele ele se coloca de fora? Eu acho que sim. A não ser se tiver alguma conversa, né, internamente dele com o Felipe Luiz ali dentro e eles se acertem nisso. Porém, a fala dele foi bastante incisiva, né? Ele disse que não se sentia confortável ali naquela posição. Então, o treinador, né, nenhum vai querer colocar alguém que já está externando que não se sente confortável em jogar nessa posição. Na minha opinião, se ele não tivesse falado isso, era Ele era o jogador, porque ele dá muita opção. A gente viu agora na entrada dele a questão da velocidade que ele tem. Então, assim, é um cara que ataca o espaço o tempo todo. Então, eu gosto de vê-lo também atuando por ali. Mas se ele mesmo não se sente confortável, não tem porquê. E com isso, e aí sem sombra de dúvida, o Plata. Fica um ataque bastante móvel. Já, se não me engano, já jogou assim o Flamengo. Então, eu acredito que o Plata pode ser o escolhido da vez. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de dar sua opinião. Fala também sobre, além de falar quem que você acha que ele escolhe hoje, essa questão da fala do Bruno Henrique. Tira ele dessa briga? O Tartar disse que aparentemente tira ele da briga, né? Boa tarde, Fê. Boa tarde, Tartar, Vene, galera de casa. Olha, dá pra gente olhar por 2 vertentes, né? O primeiro ponto é que a temporada do Bruno Henrique ela não é boa.
É isso que tem que ser deixado claro. O Bruno Henrique, ele muitas vezes foi escalado como 9, mas ele também já foi escalado como ponta. O Bruno Henrique começa muito bem a temporada dele, principalmente lá na Supercopa do Brasil, que ele faz, decide o jogo contra o Botafogo. Mas a temporada, se você for olhar as atuações do Bruno Henrique, é uma temporada bem abaixo do esperado pro que ele é de atleta, pelo grande jogador que ele é. Aí você olha ele improvisado como um camisa 9, e ele foi utilizado nessa posição diversas vezes com o Felipe Luiz, inclusive preterindo o Pedro. Cara, eu acho que a declaração dele é muito mais para se proteger das críticas que ele vinha sofrendo do que de fato ele, eu não quero jogar ali. Ele só falou isso quando o rendimento dele caiu. Caiu ainda mais do que já estava naquele momento. Porque quando ele estava fazendo gol, quando ele foi titular da Libertadores contra o Internacional, no primeiro e no segundo jogo, essa declaração não veio. Então, assim, eu acho que ele dá a declaração para se proteger das críticas. E nesse momento, eu já colocaria o Plata como camisa 9 para mim. Eu não digo nem camisa 9. Eu acho que o Flamengo vai jogar sem centroavante contra o Racing. O Flamengo não vai ter um homem de referência ali na frente. Ele vai ter vários homens na linha de frente que possam fazer principalmente essa marcação sem bola, porque o Flamengo vai precisar disso. Então, na ausência do Pedro, eu acho que o Plata, porque ele entra bem, porque ele faz várias funções, porque ele gera mais jogo pro Flamengo, já seria melhor, porque a temporada do Plata é melhor do que a do Bruno Henrique. Sobre a declaração, eu acho que vem num momento muito inoportuno. Ele se tira dessa briga, mas ele também faz isso para se proteger. Eu estou pronto para ajudar o Flamengo, mas não como um camisa 9. Entre aspas, que foi nessa linha que ele disse. Desculpa, gente. Se ele já jogou assim o ano inteiro, no momento mais decisivo do ano, ele vai se tirar dessa briga, sendo que ele é um cara decisivo, ele é um cara brilhante. Eu acho que o Bruno Henrique foi muito mal nessa. Ele foi tão mal que até na entrevista ele errou o time, né? Porque ele sabia tudo o que tinha acontecido com o Pedro. O Pedro estava no hospital enquanto ele falava naquele momento. A minha opção pelo Gonzalo Plata não é pelo que ele disse. Eu acho que ele, como jogador do Flamengo, se ele tem um treinador e o treinador vira para ele e fala assim, olha só, eu entendo que você joga desconfortável ali, mas o melhor, na minha visão, é você jogar ali. Ele tem que jogar. Então a minha opção pelo Gonzalo Plata não é pelo que ele disse, é pelo desempenho dele nessa temporada inteira, é porque ele está indo muito mal. Por isso eu escolheria o Gonzalo Plata. E sobre o Juninho, eu vou sair em defesa desse jogador, porque eu vejo muita gente tratando ele para nada. Muita gente falando assim, um jogador que nunca ajudou o Flamengo. Nunca ajudou, ele tem 3 gols com a camisa do Flamengo. Desses 3 gols, um foi contra o Deportivo Táchira, que deu a vitória ao Flamengo, e se não fosse essa vitória, o Flamengo nem teria se classificado para a próxima fase, no caso, as oitavas de final, e um gol que foi o gol do título carioca, porque o jogo de ida foi 2-1, o segundo gol foi dele, e o jogo de volta foi 0-0, ou seja, foi o gol do título, o gol que deu a comemoração ao Flamengo do Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Então, tratar esse jogador como se ele não prestasse para nada, eu acho uma tremenda de uma injustiça. Tudo bem, acho que não deu certo a contratação e eu falo isso em vários momentos. Agora, dizer que ele nunca ajudou o Flamengo, isso é até uma injustiça com esse jogador. Ainda nesse programa nós vamos debater também, vamos falar do Fluminense, tem um VT bem legal do Flu, vamos falar do meu fogão, do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas vamos também debater, o próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza, e aí, é o Brasileirão. Ele já vai experimentar, ele vai poupar alguém, porque o Palmeiras também tem que raciocinar nesse jeitinho. O Palmeiras ontem, gente, perdeu de 3-0 na Libertadores. Saiu uma informação aí em relação a 2 jogadores que não viajam, ou seja, não enfrentam o Fortaleza com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Quem são? Pois é, 2 jogadores importantes, né? Titulares, inclusive. Léo Ortiz, que já havia sido preservado contra o Racing por conta do problema dele no tornozelo, e o Alexandre, que é um jogador que sofre muitas lesões musculares e também está sendo preservado pelo Departamento Médico do Flamengo, obviamente pensando no jogo da volta diante do Racing, que será lá na Argentina. E o Flamengo tem um bom elenco que dá essa possibilidade ao Felipe Luiz de preservar um ou outro jogador. Lembrando que Pulgar e Carrascal suspensos também são desfalques para esse duelo. Contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Olha só, o povo da rua pediu o Plata. Os meninos daqui também pediram, vocês pensaram o que eu pensei. Os meninos aqui também que pediram o Plata. E aqui na tela, a enquete também a galera vencendo, escolhendo o Plata para ser o substituto do Pedro. Gente, a fala do Bruno Henrique, ela foi tão forte. Para quem não gosta muito de futebol, é mais ou menos assim. Vamos supor que eu sou apresentadora do programa, tá? Aí esse ano, eu tô vindo pouco, porque eu tô com problema de saúde. Aí sempre vem alguém aqui me substituir. E aí vem uma outra repórter que vem apresentar. O Flavinho. Flavinho vem aqui apresentar e vem aqui apresentar e o ano tá passando e ele tá sempre apresentando. E aí eu vou e volto. Volto, né? Volto à apresentação.
E aí, num dos programas mais importantes do ano, a final de alguma competição, eu passo mal. Aí o Flavinho chega e fala assim, no dia que eu passo mal, olha, eu apresentei hoje, mas eu não sou apresentador não, eu sou repórter, tá? Eu não me sinto bem nessa função. Foi esse nível da fala dele. Era a chance dele de jogar como titular mais um jogo de Libertadores com o Flamengo, um cara extremamente decisivo, já fez história na competição com o Flamengo, sabe jogar a competição, e aí ele fala isso, né? Foi uma coisa meio... não foi... Eu acho que não era no momento, não foi no tom, e além de tudo, a gente sempre pensa que o jogador pode não se sentir à vontade, a gente sempre briga pelos jogadores aqui em relação a essa exigência de versatilidade. Mas o cara tem que estar pronto, Pedrosa, para ajudar. Ele pode jogar até em outra função. O Felipe Luiz ele poderia montar um esquema sem o 9. Aí ele coloca o Bruno Henrique mais aberto para jogar com 2 atacantes, como até o Vene sugeriu. Só que essa declaração, ela passa uma insegurança para o seu treinador. Ela passa uma insegurança, até se ele quisesse apostar no Bruno Henrique e falar assim, Bruno Henrique, tudo bem, você vai substituir o Pedro, mas você não vai fazer a mesma coisa que o Pedro. Eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você me entregue outras coisas. A partir do momento que ele não se coloca à disposição para ajudar nessa posição, mesmo que o Felipe Luiz trocasse a função dele, para mim ele passa um recado de desconfiança pro treinador. O treinador, na hora de pensar em colocar esse cara aqui, tá fazendo a restrição para jogar uma semifinal de Libertadores e um cara que é ídolo, o treinador pensa 2 vezes. Ô Pedrosa, mas eu acho que essa fala é muito pior para ele do que pro Felipe Luiz. Mas Sabe por quê? Supondo que ele falou isso, aí o Felipe Luiz vai lá, insiste e coloca o Bruno Henrique após uma conversa. E o Bruno Henrique entendeu, beleza, eu vou ajudar dessa vez. Aí ele entra, joga mal, como vem acontecendo. O que vai acontecer? Todo mundo vai dizer o seguinte, ó, o Bruno Henrique tá jogando mal porque tá de migué, porque não quer jogar naquela posição. Mas tu acha que não mata o Felipe Luiz também? De tipo assim, de uma maneira indireta. Vou insistir no Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique vai jogar mal. Aí sabe o que vai cair? Não é pro Bruno Henrique. O Felipe Luiz escutou que o cara não queria jogar nessa posição e insistiu em colocá-lo. Então, poderia só cair pro Felipe Luiz. Mas como ele disse isso, cai pra ele também. Cai pros dois. Mas o Felipe fica queimado. Fica. Porque se ele já falou pro chefe, eu não quero ser apresentador, eu quero ser repórter. Aí o chefe vai lá e bota esse apresentador e pô, tadinho. Mas se você, como chefe, entende que o Bruno Henrique naquela função vai ser o melhor para aquele momento, eu tenho certeza que o chefe, no caso o Felipe Luiz, vai ter uma conversa com o funcionário. Cara, como o Tartá falou, que ela acontece, essa conversa. Agora, o Tartá pode falar muito melhor do que a gente. O Tartá já foi jogador. Você, no lugar do Bruno Henrique, aceitaria? Desculpa, eu vou fazer uma pergunta aqui como apresentador. Você aceitaria? Aceitaria. Eu acho. Everton Ribeiro começa a enxergar o ano de 2026 como o momento perfeito para um reencontro com o Flamengo. Ídolo e símbolo de uma das eras mais vitoriosas do clube, o meia sonha em encerrar a carreira justamente onde viveu os capítulos mais marcantes de sua trajetória. De acordo com informações dos bastidores, o jogador já teria conversado com Felipe Luiz, hoje técnico do Rubro Negro e ex-companheiro de equipe, para expressar seu desejo de voltar a vestir o manto sagrado. Movido pelo carinho e pela gratidão ao Flamengo, Everton estaria disposto a reduzir consideravelmente o salário para tornar o retorno possível. Mais do que um contrato, ele busca uma despedida à altura da história que construiu, atuando novamente diante da nação rubro-negra e sentindo o calor do Maracanã. Nos corredores da Gávea, a ideia agrada. A diretoria vê com bons olhos a volta de um jogador identificado, com liderança e exemplo de profissionalismo, capaz de fortalecer o elenco dentro e fora de campo. Felipe Luiz, por sua vez, acredita que Everton ainda pode contribuir tecnicamente, principalmente em partidas decisivas e como uma referência para os mais jovens. Além disso, o fato de sua família continuar bem adaptada ao Rio de Janeiro torna o retorno ainda mais natural. Caso o acerto se concretize, Everton Ribeiro escreverá um último e emocionante capítulo de sua história com o Flamengo, o de um ídolo que volta para se despedir do clube que marcou sua vida e eternizou seu nome na galeria dos grandes do futebol brasileiro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você gostaria do retorno de Everton Ribeiro, um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.